Oi pessoal, tudo bem? Cássio Prados aqui na área. Pod Vivax, Gastronomia, Rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. E hoje o assunto tá social. Pensa comigo, eu tô na área há 30 anos de gastronomia e a gente passa por tantos projetos sociais, mas esse projeto social, ele é tão especial, é tão delicado, é tão alegre e só podia ter esse projeto. Acho que quando a gente fala em projeto, parece que Deus está olhando lá de cima e fala: essa pessoa é responsável por esse projeto. E esse projeto ele chama Chefes Especiais. E eu vou convidar aqui a Simone Lozano, que é idealizadora desse projeto lindo, Simone. E olha, você está de parabéns pelos Chefes Especiais, por isso que eu faço questão de convidar você aqui para o nosso Pod Vivax. Obrigada, Cássio. É um prazerzaço estar aqui com você. E é importante isso porque você também é nosso voluntário e também faz parte dessa história. É lindo, né? mesmo. E a gente busca sempre o melhor para o outro, né? Certo. E os Chefes Especiais realmente, vocês vão conhecer um pouquinho mais, é um trabalho que transforma vidas. Maravilha. Vamos começar, Simone. Como que foi essa idealização? Do que teve de relação, né, com momento, com assunto, pensamento, seja o que for, assim, fala, meu Deus, eu preciso transformar isso num projeto. Então, Chefes Especiais ele começou há 18 anos atrás, lá em 2006. Perfeito. E eu não tinha essa pretensão de virar um instituto, de ter tido o primeiro café inclusivo do Brasil, nada disso. Era só disponibilizar um pouquinho do meu tempo e da minha energia em prol de alguém, né? E também não tinha essa intenção de que fosse uma coisa corriqueira. Eu queria fazer alguma coisa quando eu tivesse vontade, porque seria de coração, né? Então eu não queria nada que fosse obrigação, porque tudo que é obrigação acaba sendo uma coisa chata. Claro. Então eu falei, quando eu tiver vontade de fazer uma aula, e eu vou contar como é que começou, eu vou fazer. E isso começou, né, ser uma vez por mês, a cada 15 dias, toda semana, e aí foi. E aí eu pensei, para quem que eu vou fazer essas aulas, né? Aí eu fui pesquisar o que havia no mercado. Então, havia muitos projetos sociais para pessoas carentes, para crianças, para idosos, mas para pessoa com deficiência não existe absolutamente nada. Ele é o primeiro voltado exclusivamente para pessoa com deficiência numa única área, com um único know-how. Só que naquela época, obviamente, isso não passava pela minha cabeça, né? Foi uma coisa assim, meio que instintiva. Sim. E aí escolhi a gastronomia por quê? A gente fala gastronomia porque é um nome mais chiquinho, né? Mas a gente come todos os dias, Claro, com né? A certeza. gente cozinha, né? Quando você convida alguém para ir à sua casa, a primeira coisa que você pensa é o que eu vou servir, Certo. né? E isso dá autonomia para as pessoas. Sim, com certeza. Então, hoje, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, que é o nosso foco, elas sobrevivem aos pais. Hoje a expectativa de vida delas é quase igual à nossa. Então, os seus cuidadores acabam indo antes. E essa é a grande preocupação, né? Proporcionar essa autonomia para que elas não sejam peso com quem quer que elas estejam lá na frente. Claro. E ainda, hoje, muitos deles morrem de depressão quando chega nessa época. Então, vamos fazer com que eles sejam úteis, né? O nosso objetivo realmente é esse, é lá na frente, essa autonomia. É claro que se houver uma possibilidade de mercado de trabalho, a gente inclui e eles também, tudo que eles aprendem já tem o linguajar técnico. Mas especificamente é pensando nessa autonomia e lá no futuro. Maravilha, incrível. E assim, quando você deixou claro que era isso que você faria, né? Essa socialização gastronômica, vamos dizer assim.
pro síndrome de Down, que de Down para mim não tem nada, eu sempre falo isso, né? São totalmente up. Impressionante. Que energia, que delícia, né? É uma coisa incrível. E qual foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira intuição de vamos fazer uma aula? Como que você se organizou para ter essa aula específica para o síndrome de Down? Assim, com relação à limitação, com relação à estrutura de manipulação, manipulação de faca, manipulação de itens quentes, enfim. Como que foi esse cuidado, Simone? Porque você foi aprendendo, né? Ah, sim, aprendo até hoje, né? São 18 anos aprendendo ainda. E a gente morre aprendendo, Claro, né? com certeza. Então, na época, eu pensei em pessoas com deficiência, mas eu não tinha ideia que deficiência física e deficiência intelectual eram coisas completamente diferentes uma da outra, né? Eu não tenho ninguém na família que tenha nenhum tipo de deficiência. Então, foi mesmo com a cara e a coragem. Olha que interessante. E foi síndrome de Down porque uma pessoa conhecida, ela tinha uma filha com síndrome de Down e falamos sobre o trabalho, o que a gente queria fazer, e ela falou, poxa, eu vou trazer os amiguinhos. E aí formamos a primeira turma e a partir daí a gente acaba se escondendo, porque a gente não consegue dar conta de tantos muito, alunos, né? Mas é óbvio que todas as aulas, elas são muito cuidadosas em termos, como você falou, de materiais quentes, de materiais cortantes. Então, a porta de entrada dos chefes especiais é o down cooking, daquele que você é voluntário, né? Então, a gente usa uma faca específica onde ela corta tudo menos carne. Então, não tem perigo nenhum. A gente não coloca ninguém em risco. E a gente também tem alguns cuidados, porque geralmente o down cooking, por ser porta de entrada, a gente não conhece as limitações de quem está sendo atendido, né? Então a gente toma muitos cuidados, geralmente são receitas mais com forno, essa questão de colocar em forno é o chefe ou os auxiliares que fazem esse manuseio, então a gente toma certos cuidados. Aí a gente tem outros projetos também que, por exemplo, o Se Vira Aí, como o nome já diz, ele tem que se virar. Que legal. Né? É óbvio que para participar do Se Vira Aí, a gente já tem que ter conhecido o aluno, ele já tem que ter passado por essa porta de entrada do down cooking, e ele também passa por um processo seletivo. Por quê? Porque aí eu vou dar uma faca de chefe na mão dele, ele vai mexer com fogo, ele vai mexer com forno. Então, ele precisa ter um certo entendimento de que ele precisa ter certos cuidados. Claro. Aí o grupo também é bem menor, né? E os professores, eles são treinados de uma forma diferenciada. Sim, claro. Né? E aí tem sempre um professor e um auxiliar. Esse auxiliar geralmente é um chefe de cozinha também. Né? E aí eles desenvolvem demais nessa questão, né? Porque eles aprendem as coisas do dia a dia. Então, por exemplo, abrir uma lata é uma dificuldade muito grande para eles. Às vezes a gente vai lá e é tudo muito simples, mas para eles é uma dificuldade. Às vezes abrir um sachêzinho de molho pronto, passar a tesoura ali, é uma dificuldade. Claro. Então, tudo é um treino bem cuidadoso e devagarinho para que eles realmente tenham essa autonomia de se virarem sozinhos. Sim, não, eu acho incrível, assim. Agora parece que eu estou dentro do projeto de novo, assim, que é uma energia muito grande, né? É muito gostoso, né? E assim, e às vezes quando eu participava, assim, eu sinto que você faz um trabalho tão maravilhoso, assim, que você trata de igual, assim, sabe, Simone? Eu acho que isso é muito importante, né? Totalmente. Eles entenderem que eles não têm diferença, né? Não, eles são iguais, eles precisam pertencer, né? E quem melhor para ensinar culinária para eles? Vocês, que são os experts nessa área, né? Sim. Então, lá no Instituto, nós não temos psicólogo, psicopedagogo, nós temos chefes de cozinha. Então, o linguajar de vocês é um linguajar diferenciado de um psicólogo, de um psicopedagogo, né? Vocês vão falar de igual para igual porque vocês não têm o know-how específico
dessa área, Claro, com né? certeza. Então é isso que traz resultado para eles, porque eles se sentem pertencendo, né? Então, às vezes a gente tem aquele chefe que é mais cuidadoso, mais delicado. Às vezes a gente tem aquele chefe que é mais ogro. E tudo isso faz com que eles cresçam, né? Porque eles passam a fazer parte, né? Então, ali eu não trabalho com números, eu trabalho com pessoas. Eu não estou preocupada de ter um grande número de alunos ou um grande número de acontecimentos. Eu preciso, se um tiver da forma como vai mudar, transformar a vida dele, para mim já está ótimo, porque é isso que vale a pena, né? E são vocês que estão ali doando um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, é que fazem a diferença na vida de cada um deles. É verdade. E é engraçado que é um apego muito grande, né? Eu acredito que com você deve ser igual, porque toda vez que eu dou aula, no dia seguinte, chove de mensagem, e assim, é 6:30 da manhã. Você vai vendo, é uma Eles coisa não têm assim. filtro, não. É muito legal, mas é uma coisa assim que você olha e que você fala, o seu trabalho foi bem feito, assim, isso é uma coisa que até hoje você conversa, dá dica, é muito gostoso, né? E os pais, né? Que isso acredito que seja muito importante. Qual que é o retorno que ele dá para os chefes especiais? Eles falam, nossa, desde que meu filho conheceu os chefes especiais, ele é outra criança, é outro adolescente, adulto, enfim. Isso é um feedback muito bacana que a gente tem, porque é uma transformação de história de verdade. E não é só uma transformação de história dele, do aluno, mas da família toda. Porque a partir do momento que ele aprende de uma forma, eles são super literais. Então eles vão fazer daquela forma. E eles exigem que a família faça daquela forma também. Né? Então às vezes tem mães que falam, Simone, você acabou com a minha vida, eu tô correndo e eu preciso pôr os talheres do lado certo. Né? Eu jogo tudo ali e não, ele quer que ponha certinho. Então é bacana isso, você vê a transformação, né? O fato deles quererem ajudar, deles quererem participar da produção do jantar ou do almoço. Eu tenho uma aluna, Dani, que ela, aos domingos, os pais não podem levantar da cama enquanto ela não levar o café da cama, o café da manhã na cama para Ai, que eles. gostoso. Né? Então isso é muito bacana. E a gente tem um curso também de empreendedorismo agora. Que legal. Porque quando as mães têm um filho com deficiência, elas acabam esquecendo que elas são pessoas, que elas são mulheres, que elas são profissionais. E a gente tenta resgatar muito isso. Então, geralmente, Dia das Mães, a gente faz alguma coisa especial para as mães, onde elas se resgatem como mulheres. É muito né? legal. Então, consultoria de moda, Sim. fotografia para elas postarem no Instagram, essas coisas paralelas de mãe, Claro, né? Mas claro. como mulher. E aí a gente fez também esse curso de empreendedorismo, porque quando a gente fala de mercado de trabalho, é um funil muito estreito daqueles que ou têm condições de ir realmente para o mercado de trabalho, ou que por N questões não vão. Sejam porque eles recebem um benefício, que é chamado LOAS, que é tipo uma aposentadoria. Sim. Então a gente como mãe entende, né, a preocupação, poxa, e se amanhã eu faltar, o meu filho tem, por menor que seja o valor, ele tem uma segurança até morrer. Claro, Né? claro. Então a partir do momento que eles são contratados por uma empresa e passam a ser CLT, eles não podem mais ter o LOAS, benefício, né? São demitidos, consegue novamente, mas a gente já sabe o Uma parto burocracia. que é Tá, tudo entendi, aquilo, né? entendi. Então muitas delas seguram um pouco isso, pensando ali no futuro. E quem a gente para julgar, né? Claro, né? com certeza. É uma segurança que eles têm, Sim, né? com certeza. E aí também tem aquela questão de às vezes a mãe trabalha e eles não têm tanta autonomia. São poucos aqueles que têm autonomia de ir e vir sozinhos. Então, se eles vão trabalhar, alguém tem que levar, alguém tem que buscar. Então, esse funil de mercado de trabalho, ele é muito estreito. E aí, quando a gente pensou nesse projeto de empreendedorismo, é um curso tanto para os meninos como para as mães. Então, são deles confeccionarem produtos onde eles possam produzir em casa e vender e fazer daquilo uma geração de renda para eles. Né?
A gente tem vários empreendedores já no Que nosso gostoso. time. E o que mais se destaca hoje é o Mateuzinho. Não sei se você acha que Sei, já deu aula sim, para ele, sim, né? sim. E ele é Uma conhecido como figuraça, super Bolachinhas do inteligente. Mateus. Bolachinhas do Mateus. Ele é provedor da casa hoje. Ai, que legal, Ele cara. mantém aluguel, ele mantém mercado, ele mantém tudo com as bolachinhas dele e ele emprega 3 pessoas hoje. Porque ele não Nossa. daria conta de fazer tudo. Ele faz entregas para empresas, para cafés. Então é assim motivo de muito orgulho para gente. Claro, com certeza. É um resultado extremamente E assim positivo, como ele né? tem outros também, né? Mas no patamar que está o Mateus, ainda é o primeiro. Que legal. E assim, o dia a dia, né, que você convive com eles, você percebe que tem alguma competição ou entre eles é uma coisa assim que é o mundo deles ali? Como que funciona, Simone? Eu sempre tive Nossa, essa Cássio, curiosidade assim. isso é uma coisa tão incrível, porque a gente, assim, quando a gente vê o outro crescendo, brilhando, dá aquela certa invejinha, né? Por mais que você goste da pessoa, mas isso é do ser humano. Com eles não tem isso. Eles vibram pelo sucesso do outro, pela vitória Que do legal. outro. Tanto é que quando você vê que eles recebem diploma na aula, um fica feliz pelo outro, se É verdade. emociona, chora, abraça, e é uma coisa de verdade, né? Então isso é uma coisa que falta pra gente, Sim, torcer pelo sim. outro, Ah, isso é né? verdade. Com A certeza. gente sempre acha que se o outro brilhar, talvez não tenha sol pra gente. E tem sol pra todo mundo, Sim, com né? certeza. Isso é uma coisa que a gente aprende com eles que é sensacional, É né? muito legal. É uma troca, assim. E você falou de literal, na brincadeira que eu fiz quando eu fui. Vamos fechando os olhos, vamos sim. Nossa, eu não lembro dele, o nome dele, porque são muitos. Ele fechou os olhos com tanta energia, assim, que ele não queria abrir os olhos depois, né? Eles fazem realmente o que você fala, eles São de fazem. verdade, né? É muito. Eles realmente, eles estão ali, mas eles dão valor para aquilo que eles estão recebendo. E eles estarem na presença de um chefe, para eles isso é uma coisa tão importante, né? Porque vocês são ídolos para eles, né? Então, tanto que quando a gente começou esse projeto, eu escolhi o nome Chefes Especiais pensando em vocês, chefes, porque vocês são os chefes que estão ali doando seu tempo, seu know-how. Então, vocês são especiais. Só que aí, quando eles começaram a fazer aula, eles se apoderaram desse nome. Porque eles fazem uma aula, eles já acham que eles são chefes, Ah. né? Então, eles são chefes especiais Claro, também. com certeza. E eles têm muito orgulho disso. E aí todo mundo se tornou chefe, um chefe especial, né? É muito legal. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, mas esse nome é capacitista. Não é. De Tem que forma conhecer a alguma. história, Claro, né? com certeza. Esse nome realmente foi dado para os chefes professores. E se eles se apoderaram, não posso fazer nada. É muito engraçado, né? E hoje, como é que tá os chefes especiais? Porque a gente sabe que é um projeto social, claro, mas ele precisa se manter, né, Simone? Precisa. Como é que tá hoje os chefes especiais? Que passaram grandes marcas pelo projeto social, né? Passaram. Mas a gente, assim, como ONG, e isso é uma coisa natural de todas as ONGs, Claro. a gente sempre vive ali no limite, na dificuldade financeira. Isso é difícil uma empresa que tem esse olhar, né, de poxa, eu quero ali fazer a diferença junto, eu quero participar do time. Não que não exista, eu tive várias empresas Claro, incríveis, claro, né? claro. Mas a gente precisa de mais empresas que tenham esse olhar, né? A gente dá contrapartidas também porque eu acho que é muito importante ter o ganha-ganha Claro, de com ambas as certeza, partes. Tem com que ser bom certeza. pra gente, mas tem que ser bom para a empresa também. Sim, sim. Né? Porque eu quero que ali numa renovação contratual, que a própria empresa chegue para mim e fale, poxa, Simone, vamos renovar? Né? Então tem que ser legal para ela também. E eu acho não é, perante o público de cada marca, uma empresa que patrocina um trabalho social, que é tão reconhecido, que é sério, que tem tantos anos, ela fica diferenciada perante seu público. Com certeza. Né? Eu, por exemplo, se eu vou comprar um produto no mercado
e às vezes eu até gosto mais de um produto e tem um outro similar que apoia um trabalho social, eu não penso duas vezes, eu vou no outro. É verdade, Né? com certeza. Então é isso, eu acho que você tem que fazer a diferença de todas as formas, né? Sim, com certeza. E hoje os chefes especiais, como é que ele está no mercado hoje? Porque às vezes aparece, vocês fazem evento, né? Fala um pouquinho no âmbito gastronômico aí, porque a molecada tá voando. Tá, eles estão voando. A gente faz, os chefes especiais também faz eventos corporativos, então nós fazemos cafés da manhã, Ah, que gostoso. happy hour, confraternizações, um monte de coisa. E os garçons contratados para trabalharem nesse evento são os nossos alunos que fizeram curso de garçom, né? Então hoje eu tenho 3 funcionários que são CLT, então eles trabalham comigo nesses eventos e quando a gente precisa de mais garçons, a gente contrata como freela. Então a empresa que contrata tem um evento inesquecível, porque são todos os garçons com síndrome de Down. Obviamente, os convidados da empresa não deixam os meninos trabalharem porque eles querem conversar, querem tirar foto. E aí a gente tem toda uma equipe de retaguarda Porque deve para ser, suprir, senão deve todo ser mundo passa fácil, né? fome, né? É verdade, né? E nós somos convidados para ir para outros estados também para fazer algumas ações sociais. Então é bacana, os chefes especiais ficam muito conhecidos, né? Ah, muito legal. É E bem prêmios, bacana. né? E os prêmios, hein, Simone? Prêmios, Que a legal, gente hein? hoje a gente acumula 28 prêmios ao longo desses anos todos. O último que a gente ganhou agora foi o de melhor trabalho social da década. Uau. E até eu que sou advogada ganhei como personalidade da gastronomia. Olha Mas eu só. sei fazer um Não, ovo, mas tá tudo bem. tem tudo a ver, né? Você está fomentando. Mas isso é muito bacana, Muito justo. você ter esse reconhecimento, né? A gente trabalha duro, é suado, né? Muitas vezes não durmo porque eu falo, caramba, como que eu vou pagar amanhã os funcionários? Como que eu vou pagar a conta de luz? Não deve ser fácil. Não é fácil, né? Mas assim, são 18 anos felizes e eu tenho certeza que virão mais vários outros Com 18 certeza, anos né? pela frente aí. Você acaba englobando gerações, né? Porque às vezes a gente vê Exato. pequenininho, aí um grandão, e aí vai passando, né? Uma pergunta, Simone. Como que eu faço? Eu tenho, né, a síndrome de Down. Como que eu faço para fazer parte de chefes especiais hoje? É uma coisa que vocês têm essa abertura ou realmente é uma coisa que é difícil justamente pela estrutura de fomento, enfim. Explica um pouquinho. Hoje, Quem está em casa. o que nós fizemos? Para participar, ele tem no site tem uma aba de inscrições para novos alunos. A partir do momento que ele envia a ficha de inscrição completa, ele é colocado numa lista de transmissão. Então, todas as aulas nós avisamos, já tal horas haverá uma aula e a gente joga para a lista de transmissão. E aí, aqueles primeiros que preencherem a vaga são os que participam. Então, geralmente, as mães mais antenadas, elas já ficam, e quando a gente percebe que está repetindo muito, porque elas já ficam espertas, né? Chegou um WhatsApp dos chefes especiais, elas já sabem que é a aula e já se inscrevem. Então, quando a gente percebe que acaba sendo os mesmos alunos, a gente acaba pedindo que ela espere um pouquinho, porque ele já participou algumas vezes para a gente dar oportunidade para outros. E muitas vezes eu ligo convidando também para trazer aqueles outros alunos que às vezes a mãe está meio desligada ou que não teve tempo de fazer inscrição. Então a gente vai colocando dessa forma. E aí tem os cursos fixos também, né? Que a gente divulga no Instagram e também pela lista de transmissão. E a gente vai montando as turmas. Nossa, muito legal. E assim, nós falamos do feedback dos pais, né? Com relação às crianças, enfim. E como que é a estrutura vamos dizer assim, do monitoramento, né? Porque, claro,
você tem lá o seu filho, você está dentro de uma ONG, ela está fazendo um projeto lindo para o seu filho, você está tendo o retorno, você está vendo, né? E como que os chefes especiais faz para ter esse monitoramento se realmente a criança está recebendo uma réplica do que ela está sendo tratada na... Porque tem isso também, né, Simone? Eu acho que é importante a gente ter saber como é que claro, tá, né? Evolução, a evolução, né? Então, todas as aulas, existe uma ficha de avaliação que no final de cada aula a gente coloca como é que ele se comportou na aula, se ele... Todo o perfil, diante do perfil de cada um, porque um é totalmente diferente do outro, né? Impressionante, Então, né? a gente tem que avaliar um a um, não dá para avaliar um grupo. Né? Então a gente percebe muito que às vezes aquele aluno que nem tocava na comida, porque eles têm uma sensibilidade maior nas mãos, ou que ele pedia para usar luva para tocar. Aí hoje você vê que 2, 3 aulas depois ele já não está mais pedindo a luva. Que interessante, né? Aí você percebe, eu tenho um ou outro aluno com autismo, que você percebe que eles... Uma aluna, a Laurinha, por exemplo, a Laurinha, você deu aula para ela. Incrível. Ela perde o foco muito rápido. Que energia que ela tem. Né? Então, ó lá, presta atenção no chefe. Então, você vai dando as dicas para eles e no final da aula, quando todos já forem embora, a gente faz um resumo de como foi a participação de cada um ali dentro para a gente ter esse controle, né? E a gente vê que a evolução realmente é muito gratificante, Sim, né? Não, e pelo certeza. próprio feedback dos pais, né? Os pais muito chegam e falam, poxa, você não tem ideia do quanto fulano, ciclano melhorou, como meu filho está mais atento, mais organizado, pede para fazer as coisas em casa. Muda tudo, né? Questão de higiene, que a gente pega muito no pé deles. Né? Então, para fazer uma aula tem que estar de unha cortada, tem que estar de cabelo preso, tem que ter tomado banho. Né? Então, tudo isso já passa a virar a rotina deles. E em casa, quando eles vão cozinhar, eles já sabem, tem que pôr o avental, tem que lavar as mãos, tem que ter tomado banho. Né? Então, eles, como eles são muito literais, eles seguem a risca. Muito legal, muito bacana. É um projeto assim, pessoal, que... De verdade, vale muito a pena. Você que é empresário, você que quer se potencializar no mercado, com mais credibilidade, enfim, as marcas diversas ajudem os chefes especiais a continuarem a brilhar, porque é brilho total. Convido você, a Simone, né? Pode convidar você a conhecer esse projeto, com certeza. Se você é empresário, você vai ver que é incrível, uma energia que não tem como deixar de ter essa força, né? Porque é uma energia absurda, né? Nossa, é total, né? É uma coisa assim que recarrega a sua bateria, sabe? Eu costumo dizer que eles são a minha gasolina, né? Porque às vezes você tá para baixo, você fala, poxa, né? Nado, né? E às vezes vem essas dificuldades e tal. Eu falo, Simone, levanta, para de frescura e corre atrás porque vale a pena. E realmente vale, Sim, sim. É uma troca muito grande, né? Eu acho que para vocês como voluntários também, vocês saem de lá energizados, né? Com um olhar diferente, né? Outro conceito de vida, é bem diferente. Eu tenho um quadro que é Salteando Palavras, tá? A gente tem 3 palavrinhas aqui. Eu vou saltear, você pega uma. Eu vou ter que saltear, porque eu sou advogada. Pode saltear. E aí você escolhe uma. Pode escolher uma. E vai falar aqui, ó. Eu abro ou você? Você que abre e mostra aqui, ó. E falar sobre ela. Chefes especiais no futuro. Olha só, que legal, hein? Até arrepio. Então, Cássio, é assim, os chefes especiais, o meu projeto de vida é que ele não esteja só aqui em São Paulo, que a gente possa dar muitas outras oportunidades para outras pessoas que estão longe, né? Então, o objetivo é levar os chefes especiais para outras localidades e ele sair debaixo das minhas asas,
né? No começo tinha aquele ciúminho de falar, mas não vão fazer igual. Vão. Claro. Ou melhor até, né? Então tem que acontecer isso. E a gente já está com algumas possibilidades de fazer em outras localidades. A gente já está negociando com Macaé, que é interior do Rio de Janeiro. Ai, que legal. O Rio de Janeiro também, a gente está conversando, a capital, né? A gente está conversando para levar os chefes especiais para lá e até para Miami. Uau! A gente já faz em Portugal um dos projetos que é o Down Cooking, né? E nós estamos abertos a outras possibilidades também, porque a gente quer que isso cresça, claro, né? Que outras pessoas tenham essa ferramenta nas mãos de crescimento, de autonomia, né? De pertencer. Então, essa é um grande projeto de futuro dos chefes especiais. Muito legal. E você tem números, Simone, de quantos síndromes de Down, assim, ou até tem no Brasil, por segundo exemplo? o IBGE, eles não têm os números específicos de síndrome de Down, porque eles fazem um apanhado geral de pessoas com deficiência. Ah, entendi. E não por deficiência. Por deficiência. Né? Então, um número exato a gente não tem. Mas a gente entende que esse número pode ser uma crescente futuramente. Por quê? Porque as mães que têm uma criança com síndrome de Down, geralmente são as mães acima de 35 anos, que elas têm maior probabilidade de ter uma criança com síndrome de Down. Não que seja via de regra, claro, tá? Mas a probabilidade é maior. E hoje as mulheres estão dando um enfoque maior para a sua vida profissional e deixando para ser mães mais tarde. Então, esse número tende a crescer. Entendi. Né? É uma lógica, Sim, né? Claro. Então, mas um número específico a gente não tem. Ah, entendi. Maravilha. Olha lá, pessoal. Chefes especiais pro mundo, hein? Que interessante, Pro mundo. Hein? Maravilha. E para finalizar, o que é surreal para Simone Lozano na vida, em relação a projeto, enfim. Nossa, surreal é como eu levo chefes especiais, porque olha, é uma briga, é uma luta diária, né? Mas faz parte também e eu sei que tem muita gente também que briga comigo por isso. Claro, com né? certeza. Então, isso é muito bacana. Você não né? tá sozinha, né? Não, de forma nenhuma. É muito legal. Então, eu acho assim que cada aluno que brilha, né, que tem o teu brilho, que começa a voar sozinho. Já plantou, claro né? que sempre com apoio, né, da família, Claro, porque isso é com uma certeza. coisa que eles não vão ser 100% autônomos, por mais autônomo que ele seja, né? Entendi. Ele vai ter sempre que ter a Orientação, diretriz de alguém ali, né? Certo. Mas por mais, quando eles começam a brilhar, ou por uma pequena conquista, às vezes, uma pequena abertura de latinha, né, de qualquer coisa que ele consiga, já é uma coisa surreal, já é uma vitória muito grande. Muito legal. Pessoal, hoje foi incrível esse podcast, porque falar de projeto social é tão gostoso, é bom para a alma, né? E a gente sabe que chefes especiais é um carinho enorme que eu tenho certeza disso, e por isso que eu fiz questão de trazer a Simone aqui. E se conscientizem, pessoal, o projeto social é muito importante, você que é empresário, tem que ajudar, tem que fomentar e, claro, você vai ter retornos aí maravilhosos, tá bom? Beijo para vocês, Pode Vivax, gastronomia, hoje falamos de chefes especiais, tá bom? Vou ficando por aqui, Rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. Bye, bye!